Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desgoverno, um podcast conduzido por 3 alunos de Ciência Política do ISCTE, promovido por esse mesmo núcleo. Para uns, um perigoso liberal, mas com preocupações sociais reconhecidas por mim, um socialista que reconhece também virtudes do mercado livre, ainda com muitas reformas necessárias, sempre importante dizer. E a nossa última e certamente não menos importante adição à equipa, uma conservadora liberal, que faz questão de levantar temas e causas mais desconfortáveis ao seu quadrante político-partidário. Tem 30 anos, é jovem, porta-voz do MAS e de esquerda, mas não a que está representada no Parlamento. Por que será? Ganhou pontos quando se destacou dos demais no debate dos partidos chamados pequenos, na RTP, para as eleições legislativas de 2022. Queria acordar a esquerda, mas não conseguiu a eleição para a Casa de Democracia, apesar de ter quase duplicado os votos em relação a 2019. Professora de português, ativista e precária, como a própria se define. A nossa convidada é Renata Câmara. Bem-vinda. Renata, primeira pergunta. Qual foi a tua primeira memória política e se esta teve alguma influência no percurso que acabaste por traçar? Acho que a minha primeira memória política é enquanto aluna do secundário e fazia parte do Conselho Pedagógico e havia algumas lutas de professores e foi essa memória de estar no Conselho Pedagógico e ouvir os professores todos contra o diretor da escola, acusando-o de estar ao lado do Ministério da Educação contra os interesses dos professores. E acho que essa é mesmo a minha primeira memória e acho que foi muito importante, sim, para o meu despertar para essas questões, né, de mobilização, e os professores foram muito importantes. E acabaste por tornar professora. E acabei por me tornar professora. Passando aqui mais para o teu percurso político, estamos agora no MAS, no porta-voz do MAS, qual é que é a diferença de fundo entre o MAS e os restantes partidos da esquerda com o Assento Parlamentar? Tu dizes que não te identificas com aquela esquerda que está representada e para além daquela questão do passado que já apontaste em várias entrevistas, de que a esquerda do PS, viabilizou a geringonça, viabilizou os orçamentos de Estado e é por isso que não te revês, porque foi um afastamento da esquerda das causas que tanto defendem. Mas o que é que distingue o MAS de ser um grupo de dissidentes do Bloco de Esquerda, por exemplo? Acho que o trabalho cotidiano de construção, tanto nos movimentos sociais como nos sindicatos, é outra das críticas que fazemos à esquerda e, na verdade, quando nós falamos ou tentamos interpretar ou dar sentido ao facto das direções do Bloco de Esquerda e do PCP se terem desviado um pouco, digamos, mais para a esfera do PS, e são duas coisas que são independentes, mas que estão relacionadas, né? Têm uma certa relação dialética entre si. Para tornar mais claro, não é? A falta de enraizamento da esquerda junto das pessoas faz com que seja mais fácil às suas direções tornarem as suas políticas coisas mais abstratas, coisas mais do domínio da discussão entre pares na Assembleia da República e não tanto uma vontade de dar voz e forma e corpo ao descontentamento das pessoas, sabendo sempre claramente de que lado é que a esquerda deve realmente estar, não é? Eu acho que nestes últimos 6 anos em que o Bloco e o PCP realmente estiveram a suportar o governo do PS, houve vários momentos em que isso foi bastante claro, sobretudo em momentos em que classes profissionais saíram em greve ou em reivindicação por melhorias das suas condições de vida ou contra algum tipo de abuso por parte das suas patronais. E isso viu-se tanto, por exemplo, no que toca aos motoristas das matérias perigosas e aos estibadores, pelas requisições civis. No fundo foram ataques ao direito à greve que nem governos do PSD e do CDS tiveram a capacidade de fazer, não é? Só realmente um governo do PS que esteja sustentado pela esquerda é que consegue criar um tipo de moça dessas e abrir um precedente que não havia desde o 25 de Abril, como ataque ao direito à greve, e mesmo com os professores, quando foram estabelecidos serviços mínimos para também atacar a greve dos professores, quando os enfermeiros estiveram também em luta e a Catarina Martins veio dizer que os enfermeiros não se podiam lembrar de a cada semana exigir uma coisa diferente. Ao longo destes últimos 6 anos, várias vezes as direções do Bloco e do PCP estiveram não do lado certo e não intransigentemente ao lado das pessoas que lutam e dos jovens e das pessoas que trabalham, né? E isso torna a atuação da esquerda muito insuficiente. E acho que também não é simplesmente uma leitura nossa, porque se nós tivermos 6 anos dessa experiência com o Bloco e o PCP e vimos que no fim desses 6 anos quem sai reforçado é o PS, o Bloco e o PCP saem extremamente enfraquecidos e a extrema-direita cresce,
Então acho que as próprias pessoas que normalmente se reviam no Bloco e no PCP têm exatamente essa leitura, de que não estiveram à altura de representar essas mesmas pessoas. Muito bem, mas só fazendo aqui uma à parte, o MAN já existia antes da Geringonça. Portanto, mesmo antes da Geringonça, qual é que é a principal diferença entre o MAS e o Bloco de Esquerda e o PCP? Mesmo antes da Geringonça, mesmo antes dessa aproximação ao institucionalismo, por assim dizer, do Bloco de Esquerda e do PCP. Qual é que é, materializando quais é que são as diferenças entre o MAS, o Bloco e o PCP? A questão aqui também é compreender que a aproximação do Bloco e do PCP não é um erro ou uma ingenuidade por parte das suas direções. Essa aproximação corresponde exatamente ao tipo de projeto que o Bloco de Esquerda e o PCP são enquanto partidos, que são de facto partidos de esquerda, não é? com uma cara amigável, mas que funcionam como pilares do próprio sistema e por isso estão completamente introduzidos nessa lógica, não é uma questão de agora. Não, ou seja, o Bloco e o PCP não é de agora que tem esta tentativa de viragem, é congénita, é para isso que eles existem. Eu quando saí do Bloco, foi em 2012, e essa aproximação já se começava a dar, que foi nós na altura, muitas vezes era-nos dito dentro do Bloco, que nós tínhamos a prodigiosa fantasia de que um dia o Bloco iria ter um candidato em comum com o governo, precisamente porque nós já tínhamos essa leitura de que o Bloco viria a fazer essa aproximação. E depois veio de facto o apoio ao Manuel Alegre, com o Francisco Louçã, lado a lado com o Sócrates, na altura primeiro-ministro, a apoiarem a candidatura de Manuel Alegre. E isto numa altura em que havia fortes convulsões sociais, ou seja, a situação era muito mais explosiva do que é hoje em dia, em que há uma relativa acalmia social, apesar de tudo. Só que realmente esse sempre foi o projeto, e não por ingenuidade, é mesmo por uma questão de, e nós estamos hoje em dia a comemorar, não é? Estamos quase em abril e começa-se a fazer as comemorações dos 50 anos, com 10 anos de antecedência do 25 de abril. As direções e as pessoas que criaram o Bloco de Esquerda, inclusive é porque não havia nada à esquerda do Bloco e do PCP, quando o criaram como partido combativo, de causas, etc. Mas ao mesmo tempo sempre com a consciência, ou sempre com a leitura de que no seu tempo de vida a ferramenta que era necessária construir era uma ferramenta para construir pequenas reformas dentro deste sistema, porque não haveria a possibilidade de hoje em dia conseguir nada de mais profundo, não é? Porque é isso que estamos votados. Se temos uma leitura de que as coisas são mais ou menos cíclicas, fazemos um cálculo mais ou menos matemático, a que temos mais ou menos 100 anos pela frente de deserto, e perante esse deserto a única coisa que nos cabe construir é o tipo de partido do Bloco como é o Bloco de Esquerda e o PCP, que são partidos que apresentam algumas propostas à esquerda, mas que na sua essência existem para ter uma perspectiva sistémica, e nós continuamos a achar necessário, passando a redundância, construir um partido que não tem essa perspectiva sistémica, mas sim antissistémica. Mas não sentes que é necessário muitas vezes para se conquistarem certas reformas e conquistas, nomeadamente dos trabalhadores, porque as principais causas que o Bloco de Esquerda e o PCP representam têm que se aproximar um pouco mais àquele partido que é mais dominante, neste caso que é o PS, para pouco a pouco irem fazendo essas reformas? Ou porque eu penso no meu caso, acho que esses partidos só conseguem essas conquistas se verdadeiramente tiverem alguma relação política com esses partidos dominantes, porque torna-se difícil um partido que vem com uma pequena margem de eleitores chegar, ver e vencer e aplicar essas reformas. Não achas que isso também deve acontecer, ou achas que mesmo isso estás a dizer que é? O partido deve se afirmar por aquilo que é e estar um pouco fora do sistema. Sentes que isso pode acontecer no longo prazo e o partido pode chegar a um parlamento ou o MES no futuro chegar ao parlamento e conquistar isso? Ou não achas que o MES deve fazer sempre uma ponte com o PS por ser um partido que é do catch-all e um partido do establishment para fazer essas reformas? Nós temos realmente uma perspectiva bastante diferente, né? E depois é isso, quando nós chegamos à prática percebemos que temos uma perspectiva diferente, por exemplo, do que seria o Bloco e o PCP, e eu acredito que haja gente que vê isso como uma solução, e acho legítimo. Eu não concordo, não é? E quando falo também de enraizamento eu estou a falar disso, que é
Antes de mais, e clarificando, eu não acho que haja problema nenhum em lutar por reformas e em propor reformas, ok? Não acho descabido. Por exemplo, num sistema democrático, a conquista do direito ao voto por parte das mulheres é uma reforma. A conquista do direito à interrupção voluntária da gravidez é uma reforma, mas todas elas são, na minha opinião, reformas válidas e deve-se lutar também por reformas. A questão é se nós transformamos isso num fim em si ou se integramos isso como parte de nós conquistamos esta pequena vitória, mas é uma vitória parcial e alimentamos a consciência nas pessoas de que uma vitória parcial não é um fim em si mesmo, mas um caminho para conseguirmos alcançar vitórias maiores, porque continua a haver muita coisa que nós ainda precisamos de conquistar. Depois, em relação a como é que isso se faz, se nós realmente tivermos uma perspectiva meramente institucional como partido, não é? O que é que um partido é? Um partido é uma organização que serve para nós conseguirmos representação parlamentar e conseguirmos assim levar as nossas propostas avante. Se nós mantivermos a nossa perspectiva dentro desse quadro, mais uma vez, acho que pode fazer sentido irmos por esse lado. Só que nós também, normalmente, na esquerda usamos com base o materialismo histórico e a dialética, etc. Ou seja, o materialismo histórico vai mesmo no sentido de se constituir como uma ferramenta científica de análise da realidade, das tendências que houve na história, para compreender aquilo que foi dito, não basta pensar a realidade, é preciso transformá-la, mas se nós queremos transformá-la temos que perceber o mais cientificamente possível como é que ela é, porque senão vamos ter a tentar mudar uma coisa sem ter noção do que é que nós estamos a mudar, e isso é impossível. E então as grandes lições da história realmente são que as grandes conquistas que foram feitas, desde, por exemplo, o regime democrático em que nós vivemos hoje, ao facto de nós termos subsídio de férias, por exemplo, ao facto de nós termos o Serviço Nacional de Saúde, a termos um ensino público, tudo isso, o direito ao voto das mulheres também, tudo isso foi alcançado com mobilização social nas ruas, com mobilização. Não meramente por haver, que eu já cheguei a dizer isso várias vezes, por haver ótimos parlamentares com ótimas ideias. E é nisso que a esquerda perdeu. É por isso que eu também critico a falta de enraizamento social da esquerda. E quando digo esquerda, estou a falar do Bloco e do PCP, mas considero que o LIVRE também tem esse problema porque é um partido que não nasce de um enraizamento também, é mais uma coisa de ideólogos, digamos assim. Mas tem essa falta, porquê? Porque se a esquerda não está cotidianamente nos sindicatos a organizar pessoas e nos movimentos sociais, quando chega ao momento de querer exigir alguma coisa além do que o governo PS está disponível para dar, fica entre a espada e a parede, que foi o que aconteceu nestes anos, que é, nós podemos exigir X, mas o governo PS só está disposto a ir até Y. E o que é que nós fazemos? Vamos dizer assim, não, nós só conseguimos isto com o governo PS, por isso ficamos por aqui, nós apresentamos a proposta, ela era ótima, mas no Parlamento ela foi chumbada. Ou temos a abordagem que nós achamos que deve ser a abordagem da esquerda, que é, nós estamos a lutar, por exemplo, por um plano mais consequente e mais abrangente de habitação. Por exemplo, habitação pública. Tentamos que isso passasse no Parlamento, não deu. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos desistir e passar à frente? Ou vamos junto com os movimentos por habitação e junto dos bairros sociais, por exemplo, e junto dos jovens que hoje em dia não conseguem ter acesso a casas dignas, junto de associações de mães solteiras, por exemplo, que também têm sempre muita dificuldade. Sentes que há uma falta de ajuda desses partidos à pressão externa, ou seja, apresenta-se a proposta de mobilização social, sentes que há essa... Houve, e se tu reparares, mal acabou a geringonça, passado veio as eleições e veio o Jerónimo dizer, não, agora vai voltar a haver contestação social nas ruas. Porquê? Porque o Bloco e o PCP cumprem esse papel no regime democrático que nós temos, não é? O PCP, por um lado, nos sindicatos e o Bloco, maioritariamente, nos movimentos sociais, ainda que também tenha trabalho sindical. E o que eles fizeram, realmente, nos últimos 6 anos foi usar essa influência que têm como moeda de troca. E o que eles fizeram na prática foi mesmo travar esses movimentos para que não houvesse grandes mobilizações sociais nas ruas. E foi também por isso que nós fomos retrocedendo. Nós hoje em dia, isto é importante pensar, que nós avaliamos hoje em dia a nossa qualidade de vida e a nossa capacidade, por exemplo, de compra, etc. E estamos atrás em relação ao que tínhamos há 10 anos atrás. Nós vimos em retrocesso.
E esse retrocesso também foi feito à custa do governo do PS. E por isso, se a esquerda esteve simplesmente a sustentar esse governo e não lutou, a palavra certa é lutar, não é propor só no Parlamento, é saber lutar por isso, porque a esquerda deve ter esse papel e tem-se abstido de o fazer. E eu acho que isso é muito importante. Pegando precisamente na relação que tu disseste com os movimentos sindicais, com os movimentos sociais também, o MES sugeria muitas vezes a ideia de que uma plataforma à esquerda que combinasse precisamente o Bloco, o PC, os movimentos, fosse uma forma de rejuvenescer ideologicamente a esquerda, de certa forma, purgar alguns hábitos velhos, mas muito atuais. Será que esta é ainda uma possibilidade futura ou está claro, terá ficado claro, tendo em conta os últimos acontecimentos, que esta possibilidade de compatibilizar as esquerdas em Portugal está cada vez mais difícil ou é um caminho muito longo a percorrer? Eu acho que é sempre difícil dizer, é completamente impossível. Acho que é muito difícil porque, sobretudo, as direções, tanto do Bloco como do PCP, têm aquilo que já vem introduzido há muitos anos como a política do cada um na sua bicicleta. Ou seja, essa é a linha destes partidos. Mas, muitas vezes, vemos que o que tem muita influência também é a própria opinião pública, a pressão que existe ou não nas bases desses partidos para que algum tipo de solução desse tipo possa vir a concretizar-se. Então, acho que é muito difícil de construir, mas acho que não é impossível e acho que devemos continuar a lutar por isso, sobretudo porque se nós estamos então hoje em dia, não é, num contexto de grande enfraquecimento da esquerda e em que também na esquerda começa a haver alguns sinais e algumas críticas até ou de carreirismo, ou de nepotismo, ou de grande fechamento, ou de alguns interesses, etc. E muitas vezes também se critica, e que nós próprios criticamos, o próprio facto da esquerda muitas vezes ter uma política zigue-zagueante, porque vai mudando, não por ser a linha mais certa, por exemplo, a adotar, mas porque eles vão calculando o que é que lhes pode granjear mais ou menos votos. Se nós conseguirmos sair dessa perspectiva de estar cada um a tentar reconstruir o seu quintal e tivermos uma perspectiva e houver também uma massa, não é, de gente a lutar por isso, eu acho que pode influenciar positivamente, sobretudo pela compreensão de que se o Bloco e o PCP, as suas direções, dessem esse sinal às pessoas, teria o potencial de ser muito mais do que uma soma aritmética de simplesmente os votos do Bloco e do PCP, não é? Porque seria a esquerda a dar um sinal de estar a fazer uma coisa completamente diferente, não é? Muito mais alargada, e de não estar propriamente só ali para disputar lugares no Parlamento, mas estar realmente a tentar criar um projeto muito mais forte, muito mais amplo à esquerda. Acho que é um desafio muito complicado, mas acho que é uma coisa que nós devemos sempre trazer para a consciência também das pessoas. Não é? Portanto, esse entendimento, essa procura de entendimento está um pouco na base, isto também para esclarecer de alguma forma uma outra questão que eu tinha, que tinha que ver com a identidade do MAS. Esse entendimento faz parte do movimento alternativo socialista ou é algo que... Nós temos muitas vezes esta abordagem e não só em questão de eleições, não é? Também no trabalho cotidiano que fazemos, defendemos normalmente a unidade da esquerda em torno sempre de questões programáticas, não é? As unidades nunca se fazem no vazio, tem a ver com nós nos sentarmos todos e conseguirmos confluir por um programa que achamos que é positivo para melhorar a condição de vida dos jovens e dos trabalhadores. Que eu acho que também é importante ter esse cuidado, não é? Não alimentar a ilusão só por si de a unidade é toda muito bonita. A unidade tem que servir para um propósito e para ter um plano, não é? Do que é que nós queremos conquistar com essa unidade. Que não seja tirar a direita ao poder, do poder, que seja uma coisa programática e ideológica, que não seja apenas, como se verificou em Portugal, de nós temos que tirar a direita do poder, vamos nos unir ao PS. Porque o é isso que eu vejo, que abstrato... isto é um vazio na esquerda portuguesa. Sim, que não se compara e com que eu os acho que países. desequilibra também, não é? Porque apesar de haver uma certa acalmia social em termos de mobilizações nas ruas, também por aquilo que já falamos em relação à esquerda, não é? Que normalmente cumpre esse papel, isso não significa, isso é um bocadinho diferente daquilo que nós vimos depois da crise de 2008, em que houve muita mobilização social, não é? E também tínhamos outro tipo de governo, mas hoje em dia, apesar de não haver grandes mobilizações sociais, isso não significa que não exista
um descontentamento latente, só que eu acho que ele se está a expressar de outras formas, nomeadamente na procura das pessoas de darem voz a essa polarização, por exemplo, através do voto na extrema-direita, não é? Isso é sinal de alguma coisa. Se a extrema-direita cresce, não é? E se temos, em 2019, chega com um deputado e de repente tem 12, isso tem que significar alguma coisa e tem que significar um descontentamento com o que nós temos hoje, não é? E também significa, se a esquerda enfraquece, que a esquerda não está a capitalizar esse descontentamento. E obviamente que não está a capitalizar esse descontentamento, porque esse descontentamento é com o governo PS que a esquerda tem estado a apoiar e se abstém de criticar, não é? Isso não há volta a dar. Isso cria um desequilíbrio, porque realmente cria esse vazio à esquerda, em que não há um projeto à esquerda que tenha uma visão independente do PS que possa canalizar esse descontentamento das pessoas, e esse descontentamento vai para a extrema-esquerda, ou vai para a abstenção, obviamente, se bem que vimos um bocadinho eu não sei, não há dados sobre isso, não é? É uma coisa que eu teria interesse em compreender, porque a abstenção baixou um bocadinho, mas também não há um conhecimento sobre se baixou, mas mudou o tipo de pessoas que se abstêm. São outras pessoas que se abstêm hoje e pessoas que não votavam agora votam, então mascaram um bocadinho e não dá para perceber bem se houve propriamente uma migração de votos, se houve uma parte da abstenção que se mobilizou e que mudou. Isso é importante às vezes compreender para perceber essa questão do descontentamento, não é? Se está a ser líquido, porque se nós somarmos todos os votos que foram perdidos à esquerda do PS, não é? Tanto de parlamentares como não parlamentares, isso não chega para justificar a maioria de votos, o aumento de votos que o PS teve. Foi para o outro lado, não é? E eu caracterizo que também haja voto de descontentamento que às vezes pode ser canalizado pela esquerda, que também possa ser canalizado pela extrema-direita. E eu acho que nesse sentido, também para combater a extrema-direita, é preciso haver um projeto independente à esquerda que disputa isso, sinceramente, na minha opinião. Obviamente, senão também não fazia o que estou a fazer. Eu acho que é de extrema importância. Passando aqui vamos passar agora ao panorama mais internacional, até porque temos uma guerra iminente no leste europeu que tem gerado muita preocupação. A pergunta que eu te fazia é: concordas com a posição, principalmente do Bloco de Esquerda, naquilo que devia e deve ser a posição da Ucrânia de um país neutral que não deve aderir, e cito, à máquina de guerra da NATO, uma citação do site do Bloco de Esquerda, para não prejudicar, e cito novamente, a máquina de guerra, aliás, a área de influência russa, ou pelo contrário, achas que a posição da Ucrânia deve ser de maior aproximação à NATO e ao Ocidente em si, e falo das democracias mais liberais? É assim, em relação à Ucrânia, eu acho que hoje em dia o mais importante é garantir a possibilidade da sua autodeterminação. E num mundo ideal, inclusive dentro da perspectiva sistémica que nós temos, né, da livre concorrência, a liberdade dos mercados, etc., a Ucrânia devia ter a liberdade de negociar com qualquer lado, desde que isso lhe fosse benéfico, essencialmente, não é? Em que medida é que isso tem a ver com a NATO? A NATO é mais, digamos, a NATO no fundo é uma testa de ferro militar, digamos assim, não é? Que permite, sobretudo aos Estados Unidos, alargarem a sua área de influência e ter as suas bases, etc. Agora, nem sequer está colocado, na verdade, eu acho que nunca esteve, a possibilidade da Ucrânia realmente integrar a NATO, não é? Eu acho que a esquerda aqui teve uma grande preocupação, até de princípio, de tornar visível o problema dos imperialismos que estão a disputar espaços geopolíticos de influência, que na verdade não é de agora e não é uma coisa exclusiva ao território da Ucrânia, mas aí também acho que é importante e às vezes não houve esse cuidado, e também porque situações destas são muito complicadas e às vezes a informação que vem também é muito dispara, etc. Mas acho que, sobretudo, é importante compreender que, se estamos a falar de guerra no sentido estrito bélico, guerra no sentido de um conflito em que há armas, então esse conflito hoje existe porque a Rússia invadiu a Ucrânia, né? E essa é a guerra que é preciso dar resposta, né? Agora, por outro lado, eu percebi a necessidade de tornar visível o facto da NATO também ter os seus interesses lá, não é? Os seus interesses. Mas assim, essencialmente, eu acho que a Ucrânia deve ter direito à sua autodeterminação,
e a perspectiva da Ucrânia ser neutra é precisamente no sentido de conseguir, porque ainda por cima a Ucrânia é um país com muitos recursos, dos mais variados, né? É um país que produz muita riqueza, mas que desde 91, né, desde a independência da Ucrânia, tem vindo a enfrentar, digamos, uma elite também de oligarcas, não é? E com muitos interesses lá à mistura, tanto da parte das potências europeias como da parte da própria Rússia, porque também é uma potência imperialista, e basicamente o que tem acontecido na Ucrânia desde a sua independência é uma disputa económica, meramente, de quem é que consegue capitalizar mais com os recursos na Ucrânia, e isso não se tem traduzido propriamente em benefícios para a própria Ucrânia em si, que eu acho que é uma coisa que é importante de conseguir garantir, que é garantir que não vai ser simplesmente um governo títere da Rússia, como já teve, não é? Que foi abaixo em 2014, e que basicamente utiliza um títere para estar à frente daquele governo ucraniano, mas que utiliza isso para garantir os interesses financeiros da Rússia. E acho que é a mesma coisa, há o perigo de acontecer a mesma coisa, que é, imagina, com isto a Rússia conseguia uma das suas grandes aspirações, que era mandar o Zelensky abaixo. Mas depois quem iria para lá era não um pró-russo, porque a Rússia não teria capacidade para conseguir impor isso, tanto que já, digamos, retrocedeu um bocadinho nas suas intenções em relação ao governo do Zelensky, mas colocando essa hipótese de que ia abaixo o governo e viria outro. E poderia vir outro, como já aconteceu noutros países, não é? Em que houve este tipo de conflito, em que acabamos por ter um governo pró-Ocidente, mas que vai garantir os interesses económicos de multinacionais europeias ou americanas, etc., que mais uma vez vão estar a depenar, digamos assim, os recursos estratégicos da Ucrânia, sem que essa riqueza esteja a ser utilizada para melhorar as condições de vida das pessoas da Ucrânia. Eu acho que esse é o maior cuidado que nós temos que ter hoje em dia, porque é um povo que está a enfrentar uma guerra, que está a enfrentar bombardeamentos, que está a enfrentar muita pressão, que historicamente foi oprimido pela Rússia, mas que também historicamente tem vindo a ser disputado entre dois bandos, e acho que se estamos tão conscientes hoje em dia do facto da Ucrânia estar a ser basicamente uma presa, não é? Entre interesses, a nossa maior preocupação deve ser de prestar a nossa solidariedade, de apoiar a resistência ucraniana para que consigam realmente conquistar a sua autodeterminação e garantir que os interesses dos ucranianos são salvaguardados, né? E também, aí acho que foi importante o certo aviso que houve de mostrar que estavam a ser preparadas ajudas europeias para a Ucrânia, mas sob esse guarda-chuva, né, sob essa fachada, vinha a tentativa de aplicar todo um conjunto de medidas de austeridade que ainda não tinham sido capazes de aplicar com o FMI, com o acordo com o FMI. Não é? Porque depois isso significa que nós temos uma população que está a ser arrasada e temos um país com infraestruturas que estão a ser destruídas e nós, em cima disso, ainda lhes vamos pôr mais austeridade em cima. Não é? No seguimento desta temática, para concluir aqui a questão do conflito, gostaríamos de perceber como é que entendes as sanções aplicadas, sanções económicas e financeiras aplicadas à Rússia, se consideras que seria preferível uma postura, de certa forma, alternativa a adotar por parte da União Europeia, um apoio belicista direto, o que é que consideras acerca desta questão? Em relação às sanções, elas geraram muita polémica e eu acho que é importante também perceber como é que as sanções estão a ser aplicadas. Elas foram feitas de uma maneira cirúrgica e logo do início começaram a aparecer notícias, não sei se vocês viram, tanto a nível da Bélgica como da Itália, que queriam deixar de fora, por exemplo, as sanções ao mercado de luxo e aos diamantes, etc. Também a questão de os oligarcas russos terem offshore e terem muito património que não é alcançável, digamos assim, e depois nós vemos exatamente o mesmo problema que eu estava a falar em relação a um bocado às ajudas, que é são aplicadas sanções, mas são aplicadas sanções que maioritariamente vêm ser pesadas, neste caso em relação às sanções, não em relação ao povo ucraniano, mas em relação ao povo russo, e ao povo russo que, e até no outro dia vi uma campanha que foi lançada, que tem tentado, numa parte, resistir, e eu acho que também seria interessante haver um apoio à resistência russa, na Rússia, que está contra a guerra, porque também nós vimos muitas
muitos relatos desse género de tanto soldados que foram para a Ucrânia achar que iam ser recebidos como heróis e perceberam que não era nada disso, né? Que não havia ninguém a pedir para virem os tanques, mas sim a pedir para eles voltarem para trás. E episódios caricatos, né? De soldados russos cheios de fome que vão a uma mercearia e pedem comida e a senhora ucraniana recusa-se a vender. E estamos em um cenário de guerra, mas o que eles fazem é virar para trás, né? Porque são jovens que também estão meios... Né? E muita gente na Rússia é contra a guerra. É preciso compreender que também a Rússia invade a Ucrânia porque vem num declínio económico na própria Rússia e com muitos problemas internos, económicos e políticos, né? Porque o Putin está lá há 20 anos e supostamente vinha fazer toda uma recuperação económica, mas na verdade o nível de vida dos russos tem vindo a descer e ele tem-se fartado de mandar prender opositores políticos e há envenenamentos e tudo isso, né? Porque realmente ele tinha um projeto de dominação e tem um certo projeto de império, né? De memória do Império Czarista também. E ele próprio invade a Ucrânia para tentar, não é, criar esse sentimento de nacionalista russo para tentar segurar as hostes, mas a verdade é que na Rússia existe muito descontentamento com o próprio governo do Putin, não é? Senão ele também não sentia a necessidade mais recente de perseguir ainda mais os seus opositores. E acho que isso é um dado muito importante. Seria importante também, na minha opinião, apoiar a resistência russa, ou seja, a resistência russa ao envio de soldados da Rússia para a Ucrânia. E eu acho que é uma coisa que também se fala pouco, não é? Às vezes fala-se, saíram algumas imagens até da senhora velhota e das crianças a serem presas, isso até vem aparecendo às vezes, mas acho que não se considera suficiente esse dado, por exemplo. E para acrescentar e para passar já para a parte final do podcast, o nosso rendimento per capita é 3 vezes superior em Portugal ao russo, que por si já é assustador. Sim, eles são muito fortes militarmente, mas economicamente estão abaixo, inclusive o PIB da Rússia está abaixo. Como vários países imperialistas, quando existe uma decadência económica ou política até, o recurso ao militarismo e o recurso é sempre patente. Renata, passando para a última parte, aquela dinâmica assim mais perigosa que nós temos. É que sai daqui. Eu só queria começar com 2 perguntas já para abrir o jogo, antes de passarmos mesmo para o final. Quem é que foi o melhor Primeiro-Ministro de Portugal? Quem é que foi o melhor Primeiro-Ministro? E nesta eu gostava mesmo de um nome. Ou então que esteve mais perto daquilo que tu realmente... Claro, nunca totalmente, porque sendo uma área mais à esquerda, da esquerda, quem é que foi o Primeiro-Ministro de Portugal que mais teve influência dentro das causas que tu defendes? Vou aproveitar que estamos em comemorações do 25 de Abril para dizer que o melhor Primeiro-Ministro que houve em Portugal foram os mecanismos de poder dual que mandaram abaixo vários Primeiros-Ministros no início Pronto, então não vais dizer nenhum nome. Ok, pronto. Então, já que nem em Portugal consegues dizer um nome, eu agora aqui, só mesmo para acabar, quem é que foi o melhor presidente americano? Ui! O melhor presidente americano. Assim, eu sempre que olho para o sistema americano parece uma coisa quase alienígena. Eu acho que nós próprios temos muita dificuldade em perceber totalmente o panorama político. Por exemplo, muitas vezes compararam com a Alexandra e não sei o quê, e é muito diferente, não é? Mesmo uma figura como ela, que aqui é extremamente moderada, digamos assim, lá corresponderia provavelmente a algo semelhante àquilo que nós construímos aqui, não é? Agora, sendo os Estados Unidos classicamente um país realmente imperialista, não é? E como tu estavas a dizer, é um país que sempre manteve esta linha de compensar a sua queda económica com a conquista de territórios militarmente, e isso foi sempre uma realidade. Eu não posso ser condescendente com nenhum chefe de Estado à frente de uma nação que realmente perpetrou vários crimes de guerra, e acho que não há um presidente dos Estados Unidos que não tenha sangue nas mãos, sinceramente. Muito bem, passando mesmo para a última parte do Pepe Rápido, eu vou começar então. Passo escolha ao Cavaco Silva.
Passo Escolha ou Cavaco Silva, isto é aquela que eu posso explicar. Nós fizemos Cavaco Silva aqui, Primeiro-Ministro ou Presidente da República? Mas isto é o quê? Passo Escolha ou Cavaco Silva? A explicação é que Numa almofada para ter no sofá, ou é para ir tomar café, Para o que tu ou é quiseres na para... aplicação. Por que entenderes? A pessoa, Primeiro-Ministro. Passo Escolha ou Cavaco Silva? É assim, o Cavaco Silva está realmente já muito, muito debilitado, diria eu. Por isso, se calhar numa perspectiva de passar mais rápido, o Cavaco Silva. António Guterres ou António Costa? António Guterres, para quê? O que entenderes, qual é que preferes dos dois? Enquanto pessoa? Para se pode-se- manter fora do país, pode-se manter o António Guterres fora do país, Ok. como eles têm estado. Garcia Pereira ou Louçã? Garcia Pereira, então é o meu advogado agora, ainda por Nesta cima. nesta não tiveste dificuldades. Pois. Mariana Vieira da Silva ou Pedro Nuno Santos? Para? É o que tu quiseres. Para substituir Utiliza a o- imaginação. para Para substituir substituir- António Costa. Então que seja uma mulher. O Pedro Nuno Santos, se calhar fica triste que é da minha terra, mas que seja, pelo menos que seja uma mulher. Catarina Martins ou Mariana Mortágua, para o líder do Bloco de Esquerda? Eu acho que realmente está na altura de passar para a próxima página. Ou seja, Acho Mortágua. que sim. E até falo contra mim, né? Porque viria dar um. Mais Apesar de concorrência. ser uma continuidade do mesmo projeto, e a Mariana Mortágua, na verdade, às vezes até está mais à direita quando fala do que a Catarina Martins. Já vi várias entrevistas em que ela até é mais moderada, não digo mais à direita, mas é mais moderada do que a Catarina Martins, às vezes nas posições que coloca. Mas também acho que o Bloco vai precisar em breve de mudar de liderança. Ocasio-Cortez ou Bernie Sanders? Alexandra. Salvador Allende ou Fidel Castro? Pá, Falámos há pouco dos Estados Unidos. Lembrar o papel que tiveram com Salvador Allende é sempre muito curioso. o Allende teve um grande problema, né? Que foi o. Morrer. Não, mas exatamente como é que ele morreu, né? Porque as pessoas estavam nas ruas a pedir armas para o defenderem e ele disse: não é preciso, e morreu. Mas pronto, o Allende é como um mártir. Comunismo ou social-democracia? Comunismo ou social-democracia? Comunismo. Rui Moreira ou Rui Rio? Com a salvaguarda que comunismo não é stalinismo. Sim. Stalinismo. Há diferentes vertentes de comunismo, sim. Pois, Trotskismo. Trotskista. para mim, o stalinismo nem sequer pode ser considerado comunismo. Ou seja, mais um trotskismo. Sim, por exemplo, pode ser. Então, Marxismo em geral. Sim, Rui Moreira ou Rui Rio? para Presidente da Câmara do Porto. Para Presidente da Câmara do Porto. Jesus, coitadinhos dos portuenses. Acho que nenhum deles. É assim. Mal menor. Mal menor não há. O Rui Moreira é péssimo e o Rui Rio foi aquele senhor que esteve no Tejo a ver as torres do Aleixo a ser mandadas abaixo enquanto brindava com os especuladores. Ainda durante a campanha estive junto de várias pessoas que viviam nesses bairros e que continuam em condições miseráveis. São atentados vários contra a vida das pessoas. Eu não, quando a questão é colocada entre dois lados que claramente são muito maus, torna-se. Eu não vejo nenhum deles como um menos mau, sinceramente. Um sistema político e social como o irlandês, atualmente, ou como o cubano? E podes escolher qualquer fase do cubano. Qualquer fase do cubano. Ou qualquer fase irlandês. Ou qualquer fase do irlandês. Fase do Posso-te ajudar com essa. Estás a ver? Este é um dos problemas de uma pessoa se considerar antissistema e ter uma perspectiva antissistema, mas depois existir no sistema, não é? Depois somos confrontados com este tipo de escolha, não é? Queres este modelo ou este modelo, mas os dois são profundamente sistémicos, não é? Este sistema acomoda ambos, em ambos existe também grandes fossos de desigualdade e acho que nenhum deles é um modelo em que eu me revejo, não é? Às vezes sinto mesmo que sou forçada a escolher entre duas coisas, é como se eu fosse alérgica às duas, então vou falecer escolhendo uma ou outra. Então assim, para ser mais fácil, se calhar, preferias viver na Irlanda ou em Cuba? Neste momento? Hoje em dia, Sim. preferia viver na Irlanda. Barack Obama ou Che Guevara? Barack Obama, Che Guevara. Bloco de Esquerda ou Livre? Para quê?
como partido, qual é que preferes? Em termos ideológicos? Prefiro o MAS, claro que prefiro o MAS. Sem ser imagina que o mais nem existia. Vou dizer assim, o LIVRE, porque pelo menos o LIVRE é honesto em relação às suas verdadeiras intenções. Ok, resposta. Renata, obrigado por teres vindo e agradeço-te por aceitar o nosso convite. Nós estamos de volta para a semana ou quando nos apetecer gravar outro episódio. É. Vamos a brincar. Obrigado. Muito Obrigada. obrigado.